Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Preparados para mais um dia de aula? Hoje é quinta-feira, 28 de janeiro de 2021. Começa aí anotando a data e o dia de hoje no seu livro, tá bom? Para não esquecer. Na nossa última aula, nós falamos um pouquinho sobre diário. Vocês lembram que muitas pessoas têm diário, não sei se você tem. É aquele ato que você tem de escrever todo dia, falando sobre fatos que aconteceram durante o seu dia, o que aconteceu ontem, acontecimentos importantes, de você contar como se sentiu em relação a isso, como está se sentindo, o que você pensa, o que você quer que aconteça no outro dia, né? E isso é muito, muito pessoal, é algo seu. Então, ninguém mais pode chegar e abrir o seu diário, ler o seu diário, sem a sua permissão. Claro, se você permitir, a pessoa pode. Caso contrário, não. É íntimo, é pessoal. E você deve sempre ter a atenção de colocar a data. Tipo assim, querido diário, hoje. Mas se eu ler seu diário daqui a 10 anos, hoje vai ser... Foi algum dia, né? Tinha uma data específica, mas eu não tenho como saber. Então é interessante que você coloque a data. No cantinho em cima vai ter a opção de você colocar a data. Tipo, se você está escrevendo hoje, então você vai colocar lá 28/1 de 2021, né? Ou coloca só o 21. É importante sempre colocar a data, tá bom? E você vai escrever lá o que você está sentindo. Vocês fizeram para mim na aula anterior, né? Escreveram falando um pouquinho. E hoje a gente vai dar continuidade a essa atividade. Vocês vão voltar e vão ler o trecho, né, do Diário da Pilar, na página 3 e página 4, para dar continuidade à atividade, da página 5 e 6. Ele começa com a questão 6, essa página, que diz assim, ó: o que deixou Pilar aborrecida? Vocês já fizeram as outras questões e a gente vai dar sequência. Então, o que foi que deixou Pilar aborrecida? O que aconteceu? Ela conta nesse trecho, né, do diário dela. Aconteceu alguma coisa. Lembra que eu falo que o diário ele traz fatos, acontecimentos. Então, o que foi que aconteceu que ela estava tão aborrecida, que deixou ela tão triste? E aí? 7. Releia o trecho em que Pilar fala sobre o motivo de não receber um convite. Aí tem aí, ó: o pior é que eu ainda quis entender o motivo e ela disse que não me convidou porque sou esquisita. Isso mesmo, esquisita. A palavra ela se refere a quem? Ou seja, quem disse a Pilar que ela é esquisita? Então, aí na A, ele quer saber assim, Pilar que está escrevendo, né, o diário está contando o que aconteceu e se referindo a um acontecimento que vocês colocaram lá na questão 6. Que acontecimento foi esse? Vocês colocaram lá. Aí diz assim, ela se refere a ela. Então, ela quer dizer que é outra pessoa. Quem é essa pessoa da qual Pilar está falando? Tem o nome dela lá no texto. A quem é que ela se refere? Com quem ela ficou triste por não ter convidado ela? Quem é essa pessoa? E você vai colocar o nome dela, tá? Bem, sob a orientação do professor, releia em voz alta o trecho. A palavra esquisita é lida de forma mais rápida ou lenta e pausada. Vocês observem que a palavra esquisita, na segunda palavra, né, que aparece, ela aparece 2 vezes aí nesse trechinho do texto. Quando ela aparece pela segunda vez, ela vem separada em sílabas. Esquisita. Aí o que ele quer saber? Essa forma é de escrever e de falar. Quando eu falo esquisita, silabando, separando, eu falo diferente. Se eu falo a palavra sem estar separada, eu digo esquisita. Separada, eu vou dizer esquisita. Aí nesse sentido, a forma como Pilar falou, de acordo com o que ela estava sentindo, essa palavra esquisita é falada rápida ou falada lenta e pausada? Aí vocês vão marcar aí. C. Essa palavra separada em sílabas chama a atenção do leitor e ajuda a mostrar que Pilar está. Aquilo que eu falei para vocês. Lembra de como ela estava, pensa em o que ela estava sentindo naquele momento por não ter sido convidada para a festa. E a forma como ela fala a palavra esquisita separada. Vocês acham que ela estava o quê? Alegre, triste ou surpresa? E aí? Marquem para mim. D. Que pontuação aparece nas 2 últimas frases? Então, observem esse trechinho aí da questão 7, as 2 últimas frases, e qual é o ponto, a pontuação que aparece no final? É ponto de exclamação, aquele que dá a ideia de
de exclamar, de exaltar, de trazer sentimentos, demonstrar sentimentos? É o ponto de interrogação, aquele que faz uma pergunta? É o ponto final, aquele que finaliza a frase, que a frase ela é bem objetiva, tipo, fui ao cinema, não tenho mais nada a dizer, só que eu fui ao cinema, então a frase terminou. Ou reticências, aqueles 3 pontinhos que dá a ideia de continuidade. De repente você está escrevendo, você fala algo, mas não conclui a frase. Geralmente você, quando escreve, coloca 3 pontinhos e quando alguém lê, sabe que você tinha mais alguma ideia, algo a ser dito, mas não concluiu, colocou os 3 pontinhos. Tipo assim, estou com fome, mas... Aí 3 pontinhos. Que poderia ser mais, não tem comida, mas não posso comer agora. Mas você não concluiu a frase, mas tinha algo a ser dito ainda. Então, isso é reticências. Então, desses 4, qual é o sinal de pontuação que aparece nas 2 últimas frases? Aí a Aya diz assim, localize e pinte as ocorrências dessa pontuação em todo o texto. Você vai voltar nesse trecho, né? Depois de você dizer qual a pontuação que aparece, você vai voltar no texto e vai pintar essa pontuação, esse ponto que aparece ali, tá? Pinta ele. Na F. O que o uso dessa pontuação revela sobre o personagem? O fato dessa pontuação estar ali demonstra o que sobre ela? E 8. Por que Pilar se compara a uma pulga e a um piolho após ser chamada de esquisita? Aí sai a interpretação de vocês de acordo com o que tem no texto. Tem lá. Volta e dá uma lida no texto. 9. Pilar escreve no diário que estava furiosa como um dragão. Que imagem do dragão é associada a alguém com raiva? Se você imagina uma pessoa com raiva e imagina um dragão, como é que acontece? O que você acha que esse dragão vai fazer? Vai soltar fogo pelas ventas, ou seja, pelo nariz, ou vai voar alto para longe de tudo e de todos. Imagina Pilar com raiva, né? E diz assim, ela estava furiosa como um dragão. O que provavelmente aconteceria? Esse dragão soltaria fogo pelas ventas ou ia voar alto e ia para longe, fugir de todo mundo. Marca alternativa. 10. Como Breno tentou confortar Pilar? E aí, a 11. Breno tem a mesma opinião de Susana sobre Pilar? Explique isso. Essas perguntas, elas têm as respostas a partir do que você leu no texto. Você leu e você vai falar com as suas palavras. Como Breno tentou confortar Pilar? E como e Breno tem a mesma opinião de Susana sobre Pilar? Explique isso. A partir do que você leu no trecho do diário. O Breno pensa a mesma coisa de Susana sobre Pilar? O Breno acha que Pilar é esquisita ou não? Então, você vai explicar isso aqui. 12. Pilar convida Breno para juntos criarem a Sociedade dos Espiões Invisíveis. A. Qual o objetivo disso? E B. Qual é a primeira missão deles? Então, essas questões para que vocês possam resolver, como eu disse no início da aula, vocês precisam voltar lá no texto, está sempre lendo, lê no início e vai voltando e lendo durante a atividade, caso você tenha esquecido ou fique com dúvidas, tá bom? Ele finaliza aí com um trechinho falando um pouquinho sobre o diário. Ó. O diário pode ser ficcional ou pessoal. É ficcional quando faz parte de uma obra literária, expondo, na forma de anotações pessoais, fatos imaginados que ocorrem com personagens criados por um autor. São exemplos, diários de Pilar e diários de um banana. Aqui ele está falando de pessoas que criam histórias, né? Que escrevem um livro. Nesse livro tem um diário e tem aí participações de personagens. Os personagens contam esses fatos, mas são personagens, são criações, eles não existem. Então aquilo é ficcional, é ficção. E pessoal, aí diz, é um texto em que alguém relata suas experiências e expõe seus sentimentos ou emoções sobre fatos vividos. Neste caso, o diário tem como leitor apenas a pessoa que o escreve, ou seja, não há outro destinatário. O ficcional, as pessoas vão comprar o livro, né? E dentro do livro, naquela leitura, vai ter ali um trecho do diário, né? O texto sobre o diário, um fato ocorrido sobre aquele personagem, todo mundo vai ter acesso ao seu diário, algo pessoal seu, nem todo mundo ou ninguém vai ter acesso caso você não permita.
tá? Vai também aí para vocês outra atividade, essa atividade vai ser na folha, essa do livro, vocês tiram a foto e me enviam a atividade na folha, eu vou estar recebendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida pode me procurar que eu tô aqui para ajudar, tá bom? Beijão e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!